Magnificat é o nosso programa de cada semana, é o nosso momento de meditação sobre Nossa Senhora. Eu espero que você venha acompanhando esse programa da Academia Marial de Aparecida e na medida em que você acompanha, você vá, digamos assim, desenhando um rosto ainda mais bonito de Nossa Senhora dentro do seu coração e gravando isso aí bem forte para que ajude você, através de Maria, a chegar ainda mais pertinho de Jesus, do verdadeiro Jesus, porque eu costumo dizer para vocês que Maria é o selo de autenticidade do verdadeiro Jesus. E a gente vai conversar também nessa tarde exatamente sobre Nossa Senhora. E eu tenho a alegria imensa de rever e de poder conversar com a querida Vilma de Tomaso. Vilma, seja bem-vinda. Obrigada, Padre Ulisses. Uma alegria estar aqui com o senhor. Que bom rever você, viu? Eu preciso dizer para vocês, a bem da verdade, Vilma é uma doutora, viu? Ela é membro da Academia Marial, esse é um título importante, né? Ela é assim, é louca por este santuário, gosta demais do santuário, né? Mas de verdade é uma leiga cristã que procurou se aprofundar ao máximo na teologia, de modo especial na Mariologia. Ela é doutora em Ciências de Religião pela PUC aí de São Paulo, é professora no Museu de Arte Sacra de São Paulo, é membro pesquisadora da Sociedade Brasileira de Teologia e Ciências de Religião, SOTER, é coordenadora do Grupo de Pesquisa e Imagem de Deus, Religião, História e Arte do Laboratório de Política, Comportamento e Mídia da Fundação São Paulo e da PUC de São Paulo, LABO, e também coordena a Sala Marko Ivan Rupnik, dedicada à divulgação da obra do teólogo e artista esloveno, publicada no site oflates.com. Deve ser assim, né, Vilma? É assim mesmo. Isso mesmo, né? Então, a gente vai conversar com a Vilma, mas o mais gostoso é que ela é simplesmente Vilma e ela gosta demais de partilhar tudo aquilo que conseguiu adquirir, aprofundar e até produzir como teóloga e como principalmente marióloga. Eu nem diria marióloga porque é alguma que mais do que conhecer Nossa Senhora, ela ama Nossa Senhora demais. É verdade, é verdade. Vilma, a gente queria conversar um pouquinho sobre aquilo que foi sugestão sua, a questão, a palavra é imagem, uma teologia visual. Explica logo de cara esse título para nós, a palavra é imagem. Parece complicado, mas é Sim. simples. O senhor sabe que eu falo sobre arte sacra. Sim. E da onde vem a arte sacra, né? A arte litúrgica, a arte da igreja. A arte da igreja, ela nasce da tradição da igreja, da palavra de Deus, né? Palavra de Deus, né? A tradição da palavra, principalmente da palavra, e do ministério dos santos padres, né? Então, os artistas, eles viam, liam, intuíam e faziam. Então, a palavra é imagem, porque na verdade também nas Escrituras, se a gente for no livro do Gênesis, Deus diz e acontece. Logo no primeiro capítulo, né, quando ele faz toda a terra, todo o cosmo para o homem viver. Então, é uma imagem. O que nós vemos é imagem também. E Deus, Jesus Cristo, Deus e homem, ele se fez homem, ele é também uma imagem. Então é por isso que a arte se baseia na palavra de Deus. A palavra é imagem. Foi daí que nasceu toda a iconografia da igreja, toda a arte da igreja. Quando eu falo assim, nesse sentido, Padre Ulisses, eu estou falando bem do primeiro milênio, sabe? Sim. Que chama, se não me engano, a gente chama de arte paleocristã, né? A arte paleocristã é aquela arte das catacumbas, né? Aquela arte... O senhor sabe que naquela época, quando o cristianismo entrou no Império Romano, né, foi permeado pelos apóstolos, a arte greco-romana, ela era uma arte das praças, eram aquelas grandes estátuas, né? Mas o que os cristãos fizeram? Ele falou assim, não é nada disso. Cristo não é isso que ele... Então, eles foram aonde? No lugar da morte. Por quê? Porque o mais importante para eles é que com a morte não era o fim. Sim. Com a morte, Cristo ressuscitou. Então, eles perceberam
que aquilo sim era importante, não aquelas imagens perfeitas. Então a arte dos cristãos começa lá nas catacumbas. O senhor deve conhecer, né, Padre Ulisses? Conheço, sim, certamente. Mais de uma sabia. vez andei Isso. por aquelas catacumbas, desde São Calixto, entende? E as Isso. mais bonitas que tem ali, graças a Deus. É uma arte muito simples, muito alegre, né? Sim. É uma arte alegre, não é uma arte... E as cores são vivas também, né? O que sobrou lá a gente pode ver. Então, eu acredito que seja muito importante então, a gente perceber essa relação palavra de Deus e arte, né? Principalmente porque essa palavra, nós sabemos, ela primeiro foi pronunciada, né? Antes de ser escrita, né? E quando a gente pronuncia uma palavra, ela já repercute como se fosse uma imagem, né? E eu acho bonito quando a gente olha para aquelas primeiras representações que eles fizeram, de toda a sua memória. E você lembra uma coisa muito importante para nós, né? O ponto essencial da fé cristã era dizer que a morte não era o fim. Por quê? Porque Jesus tinha ressuscitado, né? Proclamar a morte e a ressurreição de Jesus era proclamar que a vida tem uma continuidade depois da morte física de cada um de nós. E a partir daí, então, eu acho que eles tentaram representar tudo isso, né? Porque eles estavam diante de uma situação de morte também, né? Também. De perseguição, de medo, até por tudo aquilo que tiveram que enfrentar logo após a ascensão de Jesus. E também, na filosofia grega, um dos problemas da filosofia é a morte também, né? Porque que sentido que tem a vida, por exemplo, para uma pessoa que não crê na vida depois, né, após a morte, na ressurreição, que sentido que tem viver essa vida, por exemplo, eticamente aqui? Então também era uma libertação nesses dois sentidos, também da morte, tanto é que nós temos os mártires, né? Quantos mártires não aconteceram, não houve naquela época? Meu Deus, basta ver quase todos os apóstolos, né, foram martirizados. Mas eles, por incrível que pareça, acho que pelo Espírito Santo, iam em paz, né? Devia ser com muito medo, mas em paz, porque sabia o que tinha do outro lado, a ressurreição. Aí depois foi a coragem da ressurreição ou do além-morte. Afinal, era isso que dava aquela coragem imensa de enfrentar martírio, desde crianças até pessoas idosas, né? Uma coragem que eu não sei se eu teria essa coragem tão grande. Eu fico pensando nisso também. Porque eu só espero que não aconteça nada disso. Mas se acontecer, nosso Senhor sabe o que fazer com a gente. Agora, em tudo isso, Vilma, a gente já encontra referências a Maria, já há uma, digamos assim, uma arte paleocristã que se poderia chamar assim de mariana. Olha, o senhor sabe que tem um registro na catacumba de Priscila, que é uma imagem bem interessante, e eu lembro que quando eu falava dessa imagem nos cursos que eu dava no COGEAI da PUC, sim, as pessoas ficavam muito atônitas. Como que você sabe que é assim? Sim. Aí eu fui pesquisar o número do livro o livro de Números, sim, capítulo 22. Porque é uma imagem que acho que vocês estão vendo, é uma criança segura por uma mulher, que é Maria. Ao lado tem uma pessoa, um homem, que aponta para uma estrela. Sim. E faz referência a Balaão. Eu me lembro que os alunos perguntavam: professora, como você sabe que é Balaão? Eu falei: eu não. Tem toda aqui uma interpretação e mostra. E o senhor sabe que vários túmulos dessa arte paleocristã tem. E Santo Atanásio, se não me engano, Santo Atanásio, que viveu mais ou menos na época do concílio, do primeiro concílio, né, que aconteceu por causa de Ários, né, em 325, ele falava muito já de Balaão, já dessa. Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque Maria ela é prefigurada no Antigo Sim. Testamento e venerada, sempre muito venerada pelos cristãos, desde aquela época, desde os primeiros cristãos. Eles já viram que Maria era uma pessoa especial. Ela permitiu, ela deu sim para Deus fazer os desígnios dele, né, Padre Ulisses? Ele tem que ter a nossa permissão. A gente tem que
está sujeito à vocação que ele nos dá, né? É interessante. É muito bonito. E tem toda essa passagem do número 22. O senhor lembra disso, né? O senhor, claro que o senhor lembra. Mas, então... Do profeta Balaão. Então, o profeta Balaão, nós vamos conversar daqui a pouco, porque então ele está ali, ó. Ele está bem ao lado da fachada sul, mas eu queria que você contemplasse um pouquinho, porque olha só, é do século II, Sim. Né? O começo, as primeiras comunidades cristãs, no início ainda, né? E de repente o bendito artista já faz uma obra que não é simplesmente representativa, é simbólica. Ela já traz um simbolismo tão forte. O senhor sabe que uma coisa o senhor falou muito interessante. A arte, ela é simbólica porque ela não é só catequética. Não é como a gente dá só catequese. Ela é espiritual. O símbolo revela uma outra realidade. Então, atrás de uma coisa, eu vejo outra coisa. Então, o Balaão era um pagão, que nesse momento ele é um profeta. E quando a gente se coloca a serviço de Deus, como Maria fez, eis a serva do Senhor. Sim. Hoje em dia não gosto muito desse eis a serva do Senhor, mas foi isso que ela disse. Eis a serva do Senhor. Quando qualquer um de nós se coloca a serviço de Deus, ele cumpre a vocação que lhe é dada pelo Espírito Santo, né? Sim. E essa vocação, né, é a certeza de que o que eu estou fazendo, não estou fazendo simplesmente pela minha escolha, pela minha vontade, né? Alguém escolheu por mim e confiou a mim realizar alguma coisa. Então, na vocação, está sempre uma missão a ser executada, né? Sim. E a gente recebe, então, esse chamado. Escuta, você pode realizar isso para mim, você pode fazer isso, você pode assumir isso. Eu creio que Nossa Senhora é a primeira de todas, né? Porque eu sempre comparo assim. Aí está uma jovem, dentro da sua cultura, sua vida vai ser estereotipada, tal Sim. como todas as jovens, né? De repente entra em cena um outro agente e vai conversar com ela e chamá-la para uma outra missão, né? Sim. Nesse sentido, eu acho que essa palavra servo, servidora, né? Ela vem, porque no fundo a servidora é assim, pronto, eu topo, eu vou, eu faço, né? É prontidão. É uma prontidão imensa, né? E a iconografia, eu acho que ela tem então uma riqueza muito grande, né, Vilma? Porque ela vai além da imagem representativa. Ou seja, a imagem ela não é fotográfica, não é representativa, ela quer ser um sinal, ou como diz, um signo, um ícone de algo mais. É, um símbolo que nos remete a uma outra realidade, né? E é interessante que para a gente poder estar nessa sintonia, vamos dizer assim, a gente tem que contemplar, né? O que é contemplar? É você justamente ver numa realidade, numa primeira visão, uma outra visão. E os antigos, né, padres diziam que nós temos uma visão espiritual também, que nós perdemos com o pecado original. Mas, depois da vinda de Jesus, depois da graça que nós recebemos, a nossa espiritualização, o que ela faz? Ela faz com que a gente vá abrindo esse olhar. Então, nas coisas mais corriqueiras da vida, num bate-papo, num encontro, no supermercado, uma mãe falando com o filho, num programa de televisão, ela vê uma coisa na outra, ela vê Deus em tudo. Sabe, ela consegue vislumbrar, às vezes até num filho problema, ela consegue falar, não, mas e se, né, esse menino pode ter, porque as mães têm, muitas vezes, essa visão. Então, isso a arte, esse olhar, essa abertura para esse olhar espiritual, a arte nos permite se a gente contemplar. E em modo simbólico de expressar, eu acho isso tão importante. A gente só chega no transcendente através do simbólico. E através do material também, né? Exatamente, do concreto. Mas é na hora que o material se torna símbolo. Sim. Porque se ele não for visto como símbolo, ele se fecha em si mesmo, pedra é pedra, sei lá, né?
Ou gestos também, né, como um beijo, um aperto de mão, tudo isso ou se torna simbólico e significa algo mais, que brota lá de dentro de mim, ou que vem lá de Deus para mim, né? Ou então morre ali na materialidade daquilo que existe, né? Então, eu acho que ainda a linguagem mais bela, mais humana que pode haver é a linguagem simbólica. Ela nos faz transcender tudo aquilo que é simplesmente o aqui e agora da nossa vida. Eu acho que o senhor aqui no santuário deve ter muitos exemplos disso. As pessoas falam com Nossa Senhora. Numa imagem, às vezes, principalmente na Virgem Maria, quando ela passa a mão. Ela passa. O senhor sabe que eu tenho uma facsímile na minha casa? E quando às vezes eu estou muito triste ou com alguma coisa, eu falo com ela, eu me vejo falando. Sim. E é uma coisa, é real para mim. É como se ela estivesse ali. Então, muitas vezes a arte, o ícone é uma presença, sabe? E as pessoas, os ortodoxos, por exemplo, eles se inclinam, eles beijam o ícone. Você já viu isso nas igrejas ortodoxas? Eles têm assim uma devoção. E o ortodoxo também, quando ele viaja, quando ele vai fazer as orações dele, ele tem aqueles ícones portáteis, que são às vezes dobráveis, sabe? Então, ele abre o ícone, coloca e reza. Isso eu já vi várias vezes em filmes gregos e russos. Sim. que mostram, né, às vezes monges, como eles fazem. É muito, muito bonito isso, essa devoção, né, de uma teologia da presença mesmo. Porque a nossa liturgia também é presença, não é, Sim, Padre Ulisses? Eu acho que a liturgia romana, ela é pobre no simbólico, sabe? Eu acho que ela quer visualizar demais as pessoas, os agentes da liturgia. Sim, sim. Sabe? E aí fica a pessoa, vamos dizer, mas é opinião muito pessoal. A pessoa põe mitra, tira a mitra, faz isso, faz aquilo. De repente você focaliza e os objetos simbólicos fica em segundo plano, parece que a pessoa é mais importante. E nem sempre a pessoa visualiza a presença de Jesus. Então, então às vezes, eu acho que nós ficamos bem empobrecidos em termos de simbolismos e de gestos que sejam simbólicos, né? A gente confia demais na falação. Mas sabe o que eu acho que é a boa notícia? A boa notícia é que nós tivemos um concílio. Então. Que está querendo retomar isso. E o Santuário Nacional, aqui onde nós estamos, Nossa Senhora de Nossa Senhora, a Basílica, né? Ela é um exemplo disso. Toda a arte do santuário, ela é assim. Então, tudo, o piso, o nosso grande Cláudio Pastro, né, nos deixou um legado incrível. E ele falava, por exemplo, que o altar, né, Padre Ulisses, o altar é ali, e tem que estar no centro, porque é como ele dava esse exemplo, é como jogar uma pedra no lago, ela vai perdendo, mas é no centro onde a onda é mais forte, né, brota. Então tudo nasce do altar. Então a simbologia na Basílica, a simbologia é muito bonita, né? E quando você tem uma liberdade maior, como a gente tem nas novenas, aí você deita e rola. Porque aí não tem ninguém dizendo pode, não pode, não tem rubrica nenhuma. E aí que eu vejo o nosso povo vibrar. Aí o povo vibra até não poder mais, entende? Porque sente aquela beleza daquilo que traz para eles, né, uma entrada da palavra de Deus, né? E de repente eles sentem essa palavra repercutindo. Então, Vilma, conversando um pouquinho, e me impressiona demais exatamente nas catacumbas lá de Priscila, né? Essa representação tão bonita de Nossa Senhora com a criança no braço, né? E de repente a gente olha a fachada sul do nosso santuário, né? Olha principalmente esse lado, quando se inicia a história toda de Jesus, a gente olha esse lado da fachada sul. E agora sim, agora dá a impressão que se copiou aquele ícone lá das catacumbas de Priscila. É verdade. O que é que você me diz exatamente dessa representação
que seria lá nas catacumbas de Nossa Senhora com o menino Jesus, não é mesmo? Mas trazendo a profecia de Balaão. Aqui parece que foi dada uma diferente interpretação. O que você conta para a gente? Eu acho que a interpretação continua, porque se a gente, a partir do que a gente está vendo aí, se a gente continuar na estrela ali, a gente vai ver o menino nascendo, né? O Jesus e Maria também. A gente vai ver lá na frente. Lá na esquina. Ele aponta a estrela. Sim. E a gente logo em seguida já vê, a estrela está ali na quina, né? É impressionante, porque a história da salvação não tem hiatos, tudo está ligado. Então não tem assim, por exemplo, como nós estávamos acostumados, e estamos ainda, né? Muitas igrejas que a gente vai, tem um altar aqui, tem um altar ali. Então, uma imagem, às vezes um santo, entre aspas, não conversa com o outro. Sim. Na arte, na verdadeira arte sacra litúrgica, uma imagem está ligada à outra. Então, essa imagem que nós estamos vendo é Balaão na mula. O senhor conhece bem essa história, o senhor pode até nos contar. Acima nós temos as 12 tribos, né? Aquelas tendas. As tendas. São os 12 filhos de Jacó, que são as 12 tribos de Israel, né? De um deles ia sair a salvação. E foi essa a profecia de Balaão. Só que antes passa por ali, a gente está vendo quem é o filho. Nós temos aquela imagem do Jacó, e quem é que está embaixo? É o filho José. José que teve aquele sonho que os 11 irmãos se prostrariam diante dele, né? Então ele está com o trigo, e o trigo é o quê? O pão, né? O pão é ele já profetizou o pão da vida. Olha só, olha como é tudo ligado. O pão da vida. E aí acaba, a gente volta, vira ali para a estrela, dá no nascimento do menino Jesus. O sim de Maria, o nascimento de Jesus. Você começa toda a história de Jesus, e isso é interessante, começa com a mula de Balaão, que o professor sempre ameaçava a gente, se você não souber dar uma resposta, a mula de Balaão vai falar. Né? Pois e esse profeta pagão, que ele não queria profetizar a favor de Israel de jeito nenhum, né? Falou, não, desejar felicidade para esse povo, não, deseja desgraça. E, no entanto, né, ele teve que profetizar a favor. E é bonito, então ele está apontando concretamente Jacó com o filho José, né? E o senhor sabe que o senhor falou de Balaão, eu acho uma coisa muito interessante dele, porque ele era pagão. Sim. Ele era um adivinho que era pago para fazer. O rei estava perdendo a guerra, o rei estava perdendo a tal da guerra lá dos israelitas, né? Então o que ele faz? O Boaz falou, vai lá e amaldiçoa esse povo. Se você amaldiçoar o povo, nós vamos ganhar a guerra. E ele teve uma visão à noite de Deus. Falou, não, você não vai, porque desse povo vai nascer, esse povo é abençoado. E aí o Boaz fala, o rei fala assim, não, o Balaão quer mais dinheiro, oferece mais para ele. Oferece ouro, casa, tudo que ele quiser. E o senhor sabe que ele não vai? Olha só. Só que à noite, Deus fala para ele, você vai, mas você vai fazer do meu jeito. Olha a missão. Olha a missão. Você vai, mas vai fazer do meu jeito. Aí tem aquela história da mula. Então. Que ele queria que a mula fosse para um lado, a mula ia para um outro lado que ele estava se sentindo cada vez mais apertado. Era algo que ele não ia nem para lá. E ele batia nela. Ela falou com ele. Então a mula falou realmente. É uma passagem muito engraçada. Quem quiser ver, vai lá em Números 22. E a mula fala com ele, porque ela fala para ele, toda vez que você manda eu fazer uma coisa, eu não faço? Por que você está me batendo? Você não vê que tem um anjo aí, ele vê, ele tem a visão. Tem a visão, né? Bonito, né? É muito bonito, entende? Ele não vai poder contrariar rei de modo algum aquilo que era o que Deus queria que fosse feito, né? Exatamente. Mas eu acho muito bonito porque lá está então profetizando a beleza desse Jacó, né? E às vezes eu acho, Vilma, que Jacó
já tem um pouquinho o rosto de Jesus, ou José, né? Muito interessante. E a referência a esse trigo que ele vai distribuir para os seus irmãos depois, já traz, como você disse, essa referência a Jesus Cristo, o pão da vida. O pão da vida. Ou seja, bem longe nos séculos, já vai indicando essa vida de Jesus, a vinda e a vida dele, né? E é muito curioso como a estrela ficou pela metade ali, né? Então, se você tem alguns raios da estrela, ela dobra a esquina da basílica para se completar depois como a estrela, a gente pode dizer a estrela de Belém, a estrela do presépio. E isso que eu fico pensando, eu fico passeando aqui pelo santuário e vendo as pessoas se maravilharem com a beleza que está o nosso santuário, né, Padre Ulisses? E como essa arte, ela evangeliza também, ela espiritualiza. A pessoa, ela quer saber o que está acontecendo, o significado. Às vezes elas perguntam, elas vão buscar. Então, eu acho que realmente Nossa Senhora Aparecida do Brasil é uma bênção para o nosso Brasil, para o nosso povo. Graças a Deus. E vai se realizando, então, para nós, essa dimensão tão importante, né? O santuário de Nossa Senhora Aparecida, né? É um santuário revestido pela palavra de Deus, né? E essa palavra de Deus, como dizia a Vilma, ela é feita de atos, ela é feita de acontecimentos, ela é feita de imagens concretas, né? Que a gente olha e percebe a ação de Deus dentro da história da humanidade já desde muitos séculos, né? E aí vem a nossa esperança, porque esse Deus que esteve presente lá atrás, está presente hoje e vai estar presente no futuro. Então não há como a gente se desesperar, né, Vilma? Nem diante da morte, nem diante dos acontecimentos do mundo. Nunca seja pessimista, porque de alguma forma, se Nossa Senhora já estava lá atrás presente, indicando para a gente tudo o que poderia acontecer, ela está presente hoje e vai estar presente amanhã. É uma maternidade universal no tempo e no espaço, e ela vai nos constantemente estender esse manto materno sobre todas as gerações. Todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Um abraço para você, obrigado por ter seguido a gente. Vilma, muito obrigado, viu? Eu agradeço. Batemos um papo meio espontâneo aqui, mas eu acho que você pode captar muita coisa boa para o seu conhecimento e principalmente para o seu amor a Nossa Senhora. Fique com Deus e com a bênção de Nossa Senhora.